Olá pessoal, vamos nessa pós-jogo aqui no canal do Dinâmico com Adson Piedade e Gabriel Galindo dessa derrota amarga, né, para o RB Bragantino. A gente vai falar sobre o que vimos nesse jogo e uma projeção também para o futuro. Foi como a gente estava conversando, né, e fico aqui esse pensamento, né, por isso que a gente botou na thumb aí, derrota amarga. Se o Vitória não tivesse criado nada, até que estaria tudo certo, mas o Vitória criou oportunidades. E por causa da baixa eficiência e qualidade técnica, pecou e aí foi punido com os gols do adversário, que não perdoa, né? O adversário não perdoa. Então eu vou trazer as opiniões do Adson e também do Gabriel Galindo e falarei sobre esse jogo. Adson, mais uma vez conosco aqui. O que você viu desse jogo contra o RB Bragantino, que lhe traz de lição, que você pode falar para o torcedor, Adson? Primeiro dizer que se o torcedor pensar em crucificar alguém por esse resultado, que não seja o Carpini, tá? Que não seja também o Culebra, que perdeu 2 gols imperdíveis no dia de hoje. Para mim, as 2 melhores chances do jogo, dos 2 times, esteve nos pés de Culebra, que fez um bom jogo, mas que na hora que a qualidade técnica exigiu, ele errou em 2 lances capitais. Então você tem que cobrar da diretoria isso, porque o Vitória entrou com a linha de 5 atrás, com o Rodrigo Andrade improvisado. Talvez por conta da estatura, o Carpini tenha se equivocado apenas nisso, mas eu também entraria com a linha de 5, porque você jogar com a linha de 4 com 2 zagueiros canhotos é complicado. No segundo tempo ele faz isso, por exemplo, né? Ele traz o Lepo e tira já o Andrade, que ele viu que o Andrade não se deu bem ali como terceiro zagueiro, não teve tempo para treinar. Um jogo em que o Vitória tinha 2 fases, né? Na fase ofensiva ia muito bem, e olhe que há quanto tempo eu não falo isso com o Condé, por exemplo. E na fase defensiva, o Vitória, nesse jogo, teve dificuldade, não conseguiu pressionar, saiu de um 4-5-1 para um 5-4-1, 3-4-3 com a bola. Então, foi uma variação sem muito treino. E aí o Vitória perdeu tanto a marcação por zona, quanto a pressão que tinha feito nos últimos 3 jogos, 4 jogos. Sentiu bastante. O Bragantino é um time que pesa muito a última linha, com meios campistas absurdamente técnicos, muito bons jogadores, cara. O Evangelista, por exemplo, muito acima da média até da competição Série A. Jogador que estava sendo pretendido por Palmeiras, Flamengo e time de fora aí. Então o Vitória fez um jogo até surpreendente com a bola. Sem a bola, sofreu e soube sofrer até. Teve as 2 melhores chances, como eu disse. Mas, infelizmente, futebol é objetivo, é bola na rede. Vitória sai com a derrota. Pelo placar, um resultado normal. E pelo que foi o jogo, não. A gente sente muito, a gente ficou muito chateado. Porque a gente viu que o Vitória, mesmo assim, desfacelado pela diretoria, teve chance de sair com um resultado positivo, Anderson. Gabriel Galindo, um resultado que não nos interessa, mas algo que eu falei antes do jogo era, eu vou olhar o comportamento desse time em campo para dizer a você, no final do jogo, se realmente me preocupa ou não. É um resultado que não me desespera, que não me traz desespero, né? Meu Deus, estamos no Z4, não vejo um norte. Continuo vendo um norte. Eu continuo vendo que o Vitória realmente vai conseguir sair e que a gente vai ter uma melhora na competição, mas eu não posso dizer que eu estou tranquilo, porque tecnicamente deixa a desejar. O futebol, o detalhe está na técnica. É um domínio, é um passe, é um gol que perde ou que faz, é uma finalização boa ou ruim. E o Eric Castilho, infelizmente, teve as chances de ampliar o marcador ou de empatar, enfim, e não concluiu a gol. E não conseguiu fazer o básico e simples naquela bola que sobra para ele quer dominar. Aquilo não existe. Aí teve um outro lance que ele também constrói a jogada pela esquerda e dá o passe em vez de dar um biquinho por baixo do goleiro ou uma chapinha ali do lado. E uma outra oportunidade que ele fura a bola. Ou seja, eu não posso, como o Adson falou, crucificar o jogador, mas o resultado adverso está na conta da baixa qualidade técnica que tem o time do Vitória, em pontuais situações que infelizmente são maioria. E aí, entre outro detalhe, viu, Gabriel? A gente percebe que o Culebra aí sem ritmo de jogo, o Jean Mota sem minutagem, Fábio Soares, que se tivesse entrado no Baiano mais vezes, poderia ajudar bem mais o Vitória na Série A. E a não rodagem da primeira divisão, o mau planejamento de querer tanto ser campeão baiano, e aí já envolve diretoria e comissão técnica da oportunidade, trouxe para nós essa situação que estamos vivendo agora, né? De jogar com o Rodrigo Andrade de zagueiro e dois canhotos. Aí você procura o Zapata, não acha, porque já mandou embora.
E aí você olha pro elenco, o Bruno Vini tá machucado, quem é o centroavante? Alejandro não pode jogar, só tem Luiz Adriano porque o Léo Gamalho foi posto pra fora também. Então é uma infinidade de situações que se a gente for tratar aqui vai dar 30 minutos no vídeo, né? Mas eu queria ouvir sua opinião sobre esse jogo e volto a dizer, a minha é que não me desespera, mas não me deixa tranquilo também. Não me desespera porque eu tenho plena convicção ainda que o Vitória segue na primeira divisão, porque de fato acertou na contratação do técnico, eu preciso dar o braço e torcer nisso. O que pra mim era uma aposta, hoje eu já vejo que realmente era o cara certo. Primeiro, onde não há ordem, são necessárias regras. Não havia ordem nos bastidores do Vitória, hoje há. Porque foram impostas regras pelo técnico do Vitória, que faz o trabalho de diretor de futebol também. Que o Ítalo Rodrigues era pra fazer e não fez como deveria. Que o Fábio Mota era pra fazer e tem respaldo e não fez como deveria. E tá na mão do Carpini. Ok, beleza, é o certo ou errado? Não sei, mas tá dando certo. Ele tem feito o caminho, tem nos dado o caminho e traçado uma rota positiva. Mas vamos lá, Gabriel, sobre o jogo de hoje, que na verdade já é amanhã, né? Que tá gravando pra postar amanhã. Red Bull 2, Bragantino, né? Bragantino 2, Vitória 1. O que você pode falar a respeito dessa partida aí, Gabriel? Muito dolorida essa derrota, porque apesar dela não estar fora do script, tá? Ela aconteceu de uma forma, de um contexto que a gente não esperava. A gente esperava que o Vitória tivesse um jogo muito mais difícil do que o que aconteceu, diante da realidade proposta de vários desfalques, um time completamente mexido, sem ritmo, com peças que a gente já sabe que não vão ajudar o Vitória da forma que a gente esperava, e um adversário de alto nível, um adversário que até um dia desse estava disputando Libertadores, final de Sul-Americana, é esse o Bragantino. Então, dói porque a gente viu o Vitória ter nas mãos a condição de vencer um time desse. E na Série A, as equipes que não passam por dificuldades são aquelas que até quando estão jogando mal pontuam. São aquelas que até quando a gente faz um jogo abaixo, pelo menos arranca um ponto do seu adversário, principalmente fora de casa. São essas equipes que não costumam sofrer na Série A. E o Vitória demonstra pra gente que, como você falou, né, apesar de ainda ter uma luz no fim do túnel, apesar de a gente achar que o Vitória não vai cair, o Vitória demonstra que vai ser sofrido até o final pra gente ficar nessa primeira divisão. Eu lembro muito do que o Watson falou pra gente em off, e até parece que ele me corrija se eu estiver errado, no sentido de, com a chegada do Carpini, ele deu esse comentário, eu me lembrei muito disso no jogo de hoje, de que o Vitória com certeza ia melhorar, mas ainda por causa das peças, tecnicamente, o Vitória ia continuar sofrendo. Então a gente vê que o Vitória no jogo de hoje, o Vitória teve uma disposição boa tática, o Vitória criou as chances que o Carpini, no plano que ele montou, falou que ia criar, mas não teve a qualidade das peças para colocar a bola dentro do gol. E aí, o erro é do Carpini? Não. O erro é da diretoria, que recheou o elenco desses jogadores, que pode ter uma, duas, pode ter 5 bolas às vezes, esses caras não vão fazer o gol, sabe? Então, infelizmente, a gente tem um panorama aí difícil, porque pode chegar o melhor treinador possível pro momento, como foi o Carpini. Quem tem que colocar a bola pra dentro são os jogadores, e os jogadores que estão aí sofrem muito tecnicamente, demonstram que não tem nível para fazer isso, pelo menos a maioria deles do que a gente está vendo em campo nesse momento. Então a derrota dolorosa, né? Porque a gente pensa que se o elenco fosse um pouquinho mais qualificado, a gente tinha saído com os 3 pontos hoje de Bragança Paulista. E aí, como eu falei mais uma vez, erro da diretoria, e que eles pesem a mão na próxima janela, entre saídas e chegadas, para tentar corrigir isso. Porque se for assim até o final, realmente vai ser com a mão de Deus que o Vitória vai ficar na Série A. Eu até falei sobre isso na transmissão de ontem, que a gente está gravando aqui, né, no mesmo dia, mas botou para segunda-feira. Falei o seguinte: esse jogo nos trouxe pelo menos uma situação que deixa evidente que Reinaldo não pode continuar no Vitória. Não pode, quando a janela abrir, tá? Já tá aí, deixa, até a janela abrir. E Luiz Adriano eu já penso diferente. Luiz Adriano não tem condições mais, não tem. Pega Luiz Adriano, ó meu filho, vem cá, você que quer jogar futebol ainda, veja outro clube pra você. Sério, não fica aqui não. Fica aqui não. Não continue com a gente não. Porque ele não quer, velho, não faz pra merecer, sabe? O comportamento dele em campo hoje foi digno de que quem não quer continuar jogando. Horrível. O cara com 25 minutos com a mão nas cadeiras. Pô, o Reinaldo pelo menos é por falta de qualidade mesmo, não foi falta de empenho não. Falta de qualidade mesmo, a questão do Reinaldo. Mas já o Luiz, pô, não. É melhor que teste mais vezes o Culebra como reserva de Alejandro do que por o Luiz Adriano. E outra, e para concluir aqui meu linha de raciocínio, o Carpini é muito feliz, em sua grande maioria, na coletiva. E eu pontuei a questão do Léo Gamalho.
Já que ele afastou o Léo Gamalho porque pro modelo de jogo dele não serviria, por que Luiz Adriano serve? Se são as mesmas características. E o Luiz ainda é pior do que o Léo Gamalho. Aí agora eu peço ao Carpini que continue com a sua coerência, que tem sido fantástica pro momento do Vitória. E não utilize mais o jogador Luiz Adriano. Já que quem tá com a carta branca é o treinador, não dá. Não dá. Mas não tem ninguém no elenco, é melhor que não tenha do que ter um cara que não quer jogar. Utiliza lá o Eric Castilho, que como um falso 9, ou centralmente como queira, incomoda muito mais. Perdeu aqueles gols, a gente ficou chateado, né? Foi crucial pro resultado, mas incomoda. O Luiz Adriano fez o quê, cara? Nada, velho. Deu passe para o Jair Mota, ok, beleza, mas tinha que estar ali. Aí ele tinha que estar ali. Se ele não tivesse ali também, pelo amor de Deus. Então, Adson Piedade, para concluir aqui nosso vídeo, essa é a minha opinião. E assim eu encerro. Quais seriam as soluções aí pro jogo contra o Fluminense, Adson Piedade, na próxima quinta-feira? Não tendo o Lucas Esteves nem o Luan. Como é que você entraria aí? Com quem você entraria, né? Primeiro, rapidinho, voltando à fala de Galindo, muito feliz. Aí eu me lembro de uma jogada de Janderson, acho que foi contra o Botafogo. Um pouco diferente da de Elinho hoje, que Elinho já recebe um pouco mais à frente. E o Janderson, ele recebe um pouco mais atrás, mas ele conduz numa situação de chute, talvez até melhor que a de Elinho, porque ele entra um pouco mais por dentro. Exemplo, Elinho entrou aqui assim, mais fora. O Janderson entra aqui no Barradão contra o Botafogo, eu acho. E aí finaliza a bola em cima do goleiro, no pé do goleiro do Botafogo. E Elinho não, Elinho enquadra o corpo. E quando ele faz esse chute lá, o Janderson, eu digo na hora, na mesma hora do chute, eu falo, enquadrou o corpo errado. Não tem como cruzar o chute da forma que ele enquadrou o corpo. Já Elinho, que não é destro, quando o passe entra, ele enquadra o corpo. Quando ele enquadra o corpo, ele já matou o goleiro. Quando ele enquadra o corpo, ele já abriu o gol todo 7 metros para ele. E cruza o chute e sai para o abraço. O Janderson, que não, claro, não tem o nível de Elinho, né? Elinho é um nível muito mais acima que o Janderson. Mas o Vitória, sem testar, pagou 5 milhões. E aí esse rapaz perde esse gol aí, comparando aqui com o Elinho, porque disseram que o Lucas Arcanjo falhou, tá? Lucas Arcanjo falharia se o chute fosse como o de Janderson, em cima do goleiro, e aí o Lucas Arcanjo tinha que botar o pé, como o goleiro do Botafogo botou. Que o de Janderson, eu falei na hora, perdeu o gol, enquadrou errado. Contra o Fluminense, sim, com certeza, o Naldi, no entre linhas, né? O Vitória deve voltar para o 4-5-1. Por quê? Porque lá vai precisar pressionar o Fluminense por causa daquela saída de Diniz, aquela saída de bola, que se você não pressionar, que ele vem todo mundo para um lado, e aí vai ser importante aquela pressão de Carpini do 4-5-1. Então o Naldi entre linhas, porque o Luan não joga, junto com o Andrade e o William Oliveira, mais à frente. Aí eu continuaria com o Culebra, mesmo chateado, que não vou dormir aqui chateado com ele. Eu continuaria com o Culebra e o Mateuzinho, com o Alejandro na frente. Já vai melhorar muito a pressão do Vitória, porque o Culebra pressiona mais do que o Oswaldo. Tem mais força, mais vitalidade. E é isso. E atrás é Lepo com Cáceres. Não tem outro jeito. Aí ele tem chance. Lembrando que... Desculpa, Watson, mas lembrando que o Caio Vinícius volta. Caio Vinícius volta. Então, Caio Vinícius. E eu acho que eu deixaria o Cáceres, viu? Porque o Lepo parece que está com infiltração mesmo. Parece que está meio cansado ali. Um ou outro, tudo bem. Mas volta o Caio Vinícius, que é uma lei do ex pra gente. Pode fazer um gol de cabeça. E aí, melhor ainda. Culebra, Mateuzinho, para poder pressionar. Porque vai precisar pressionar o Fluminense o tempo todo. Não pode deixar trocar aquele espaço aí, senão ele sai na cara do gol. Eu estava até pesquisando, né? O nosso querido doutor Ícaro Pereira teve a dúvida, né? Se foi por fim de contrato ou foi por empréstimo. E eu li que foi por causa de fim de contrato. E assim tem no GE. Impasse sobre a renovação de contrato que se encerra no fim de 2023. E aí Caio Vinícius terminou indo para o Vitória. Isso aqui o site do Globoesporte.com, né? Em dezembro. O jogador está em fim de contrato com o Fluminense e atuou pela última vez por empréstimo ao Goiás. Ele não joga desde 2022, novembro. Ou seja, pertence ao Vitória, não pertence ao Fluminense não, então não tem problema nenhum. Ou seja, para concluir aqui, Galindo, vocês também fariam isso? Patrick Calmon, Leonardo, ou faria de outra forma? Não, a linha defensiva não tem para onde correr, né? A gente tem que jogar com o Caio Vinícius de zagueiro pela direita. A gente viu quanto o Vitória sofreu hoje tentando mudar isso.
pela ausência do mesmo, né? E as lesões de Camutanga e Bruno Vini. Então, Arcanjo, Caio Vinícius e Wagner Leonardo na esquerda, o PK mesmo, não tem o que fazer também. Ele é a reposição do Lucas Esteves, que ele entre bem, porque não vem entrando nos últimos jogos bem, tá? No lateral direito, eu concordo com o Watson. O Vitória vai de 2 viagens. O William Lepo já tá desgastado, usando infiltração, então é o momento dele ser poupado mais uma vez, tá? Ainda mais porque não foi bem hoje. Então o Raul Cáceres ali eu colocaria pelo lado direito novamente. Meio de campo, mesmo que o Watson. Eu só discordo do ataque no sentido de que eu ainda não colocaria o Culebra de titular. Eu colocaria o Oswaldo mesmo, com o Mateuzinho e o Alejandro, e deixava o Culebra no segundo tempo como uma opção pro Alejandro, não para o Oswaldo, como tem sido ultimamente. Se fosse para mudar o beirada, eu entraria com o Fábio Soares ou com o Zé Hugo, mas Culebra, para mim, agora, eu tô mudando aqui a posição de Culebra. Para mim, ele é reserva de Alejandro, acabou o Luiz Adriano. Abraço, Adson, valeu, Gabriel Galindo, a todos, muito obrigado. Deixa o like aí, aperte na curtida que é importante pra gente, não esqueça não, por favor. E ative a notificação também. Agradecemos também a Planeta Natural, Clínica Ícaro Pereira, Comprimido Simparic, a betnacional.com, Clínica Santa Clara, Meias Neres, Flytour, Agência de Viagens, Doce Companhia e ITS Brasil. Nosso muito obrigado, até a próxima se Deus quiser, gente. Valeu, valeu Adson, valeu Gabriel, abraço.